De fazenda a plano de saúde, 10 empresas de Silvio Santos que poucos conhecem. Silvio Santos sempre foi um homem visionário, com um olhar aguçado para os negócios. Em 1962, criou o Grupo Silvio Santos, que cuida de inúmeras empresas do apresentador, entre elas o SBT, menina dos olhos do empresário. Outros empreendimentos são amplamente conhecidos, como o Baú da Felicidade, a Telecena e a Jequiti. Ao longo desses anos, no entanto, o grupo entrou em vários tipos de negócios, passando por plano de saúde e até pelo agronegócio. Listamos abaixo 10 empresas que muitos não sabem da existência. Plano de saúde Clão. Nos anos 1980, Silvio decidiu apostar em um plano de saúde, criando, assim o Clão, primeiro convênio com capitalização. Porém, ele já declarou ter se arrependido do investimento. Em entrevista ao jornal O Estado de São Paulo em 1987, o empresário disse o motivo de ter entrado nessa área. Pensei que ia ser um negócio bacana para o povo, eu queria me realizar dando ao povo médico, hospital, saúde. Eu me empolguei. Silvio declarou que, no início, eram vendidos apenas 2.500 planos por mês. Após começar a falar da empresa na televisão, o número aumentou para 45 mil mensais. TV Alphaville. Pioneira na implantação da TV a cabo no Brasil. A TV Alphaville foi criada em 1992 para atender aos moradores e empresas das regiões de Alphaville, Aldeia da Serra, Tamboré, Barueri e Santana de Parnaíba, cidades localizadas na Grande São Paulo. A empresa ainda existe, mas hoje está registrada nos nomes de Patrícia Bravanel e Guilherme Sotoliar, ex-presidente do Grupo Silvio Santos, não fazendo mais parte da lista de empresas do animador. Banco Pan-Americano. Em 1969, o Grupo Silvio Santos assumiu o controle acionário da Real Sul S.A., que se tornou a Baú Financeira S.A. Após 2 décadas, em 1990, a empresa foi autorizada a atuar como um banco múltiplo, de nome Pan-Americano. Em 2010, no entanto, foi descoberto um empréstimo de 2,5 bilhões de reais. Silvio pediu ajuda ao então presidente Lula para conseguir recursos junto ao Fundo Garantidor de Crédito, FGC. Como garantia de pagamento, o grupo colocou suas 44 empresas. O banco foi vendido ao BTG Pactual, que assumiu a dívida, livrando Silvio Santos desse grande problema. A Caixa Econômica Federal também tem parte do negócio. Lojas do Baú Crediário. Criado em 2007, após o fim da venda do carnê do baú. O Baú da Felicidade Crediário foi uma rede de varejo que tinha como meta competir com as grandes empresas do setor, como Ponto Frio e Casas Bahia. As lojas ficavam localizadas no sul e no sudeste, em estados como São Paulo, Minas Gerais e Paraná. Em 2011, o Grupo Silvio Santos resolveu vender a empresa, que tinha 121 lojas, para o Magazine Luiza. O valor da venda foi de 83 milhões de reais. O motivo da venda foi a incapacidade de concorrer com as grandes empresas varejistas. Sol, SBT Online. Nos anos 1990, era possível perceber o endereço de internet nos créditos finais da programação do SBT. www.sol.com.br. Sol era a sigla de SBT Online, o provedor de internet do Grupo Silvio Santos. Com a chegada da web no Brasil, as empresas começaram a estudar formas de faturar com essa nova tecnologia. Naquela época, para se ter acesso à internet discada, era necessário assinar um pacote com um provedor. Em 1996, Silvio lançou o Sol, por meio de um investimento entre 30 a 40 milhões. Com a chegada de provedores gratuitos sem a necessidade de assinatura, a empresa se tornou uma pedra no sapato e gerou um prejuízo que chegou a 40 milhões de reais. O provedor terminou em 2001 e seus assinantes foram transferidos para outras empresas do setor. Concessionária Vimave. Um ponto marcante do programa Silvio Santos sempre foi a distribuição de prêmios. Não importa a idade ou classe social, quem ia ao programa geralmente saía com alguma boa premiação. Do Tênis Montreal à tão sonhada casa própria, o programa não deixava ninguém ir embora de mãos abanando. A atração premiava também seus participantes com carros. Somente na década de 1970, foram entregues cerca de 50 Fuscas por mês. Para facilitar a compra e não depender de um revendedor, o grupo comprou a Vila Maria Veículos, Vimave, concessionária Volkswagen que também revendia peças automotivas e ficava em São Paulo, SP. Para atrair o público e divulgar o negócio, foi criado um comercial com os humoristas Ari Toledo e Viana Júnior. Eles dirigiam por uma estrada e sempre que viam um carro quebrado, diziam: "Pois é,
Esse bordão virou sinônimo de carro velho. Posteriormente, a empresa foi vendida e o grupo deixou o ramo automotivo. Fazenda Tamacave. Os negócios de Silvio Santos foram além de escritórios e lojas. O agronegócio também ajudou o grupo a ter mais lucro. No início da década de 1970, o empresário achava que estava pagando muitos impostos e gostou dos incentivos fiscais do governo para a pecuária. Assim, comprou 70 mil hectares no Mato Grosso, onde hoje ficam os municípios de Alto Boa Vista e São Félix do Araguaia. As terras chegaram a ter 10 mil cabeças de gado. A agropecuária Tamacave foi vendida para Silvio Santos pelos usineiros paulistas Orlando Ometo e Renato de Almeida Prado, beneficiados pelas políticas estaduais e federais da época da ditadura. Silvio vendeu as terras no final dos anos 1980, para saldar dívidas do SBT. Na época, falou-se muito que o apresentador nunca foi visitar essas terras. Lojas Tamacave. Além da fazenda, o nome Tamacave ficou realmente conhecido nos anos 1970 como uma rede de lojas de eletrodomésticos. O empresário chegou a ter 120 unidades da marca no Sul e no Sudeste. Mas a fazenda veio primeiro. Em entrevista à Veja, em maio de 1975, Silvio contou que recusou várias sugestões da equipe. Achava que, se o nome era difícil de ser memorizado, seria ainda mais difícil esquecê-lo. Eu confio muito no meu feeling, afirmou. As lojas, que sempre tinham comerciais nos intervalos do SBT, foram vendidas para as Casas Bahia em 1989. De acordo com analistas, a rede não foi para frente porque não apresentava nenhum diferencial. Liderança Capitalização. Criada em 1945, a Liderança Capitalização era responsável pela venda de títulos de capitalização, um título de crédito vendido a preços populares que dava direito a uma série de prêmios. O grupo Silvio Santos adquiriu a empresa em 1975, colocando uma linguagem mais popular para o produto e usando o programa de Silvio para divulgar. Mas, mesmo com todo esse cartaz, o título de capitalização não era um grande sucesso e ainda gerava dores de cabeça para o empresário, por causa de promessas infundadas dos vendedores. A grande sacada veio em 1991, quando foi criada a Telecena, que se tornou o único produto da empresa. A Liderança Capitalização é um dos negócios mais lucrativos do grupo. Cisa Empreendimentos Imobiliários. Empresa fundada em 1990, a Cisan foi criada para administrar os imóveis do grupo. Em 2002, foi autorizada a funcionar como uma incorporadora e fez vários empreendimentos, como o Hotel Jequitimar, localizado no Guarujá, litoral sul de São Paulo. Entretanto, a grande polêmica consiste entre o grupo e o diretor do Teatro Oficina, José Celso Martinez. A ideia de Silvio era construir 3 torres de 100 metros de altura ao lado do teatro, na capital paulista, tombado pelo IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o que prejudicaria sua estrutura. Muitas reuniões ocorreram, mas nenhuma das partes aceitou um acordo.